Bom dia, pessoal. Bom, a gente vai começar aí o plano cartesiano da página 31 da nossa apostila de matemática, tá bom? Bom, o plano cartesiano, dando continuidade à nossa parte lá de função, ele serve para a gente estar montando gráficos. Então, é nesse plano cartesiano que a gente vai estar montando gráficos. Vamos dar uma olhadinha aqui. É frequente a utilização de gráficos em livros, jornais e revistas para retratar uma determinada situação. O plano cartesiano foi desenvolvido por Descartes no intuito de localizar pontos num determinado espaço. As disposições dos eixos no plano formam 4 quadrantes, mostrados na figura abaixo. Bom, isso daqui é o nosso plano cartesiano. A gente localiza 2 eixos, um na horizontal e um na vertical, onde eles têm nomes. A gente considera o eixo na horizontal, chamado de eixo X, e eu tenho o eixo na vertical, que a gente chama ele de eixo Y. Sempre vai ser com esses nomes, sempre. Eixo na horizontal, X, eixo na vertical, Y. Nesse desenho, ele é chamado de plano cartesiano, onde que tem o eixo na horizontal e na vertical. E a gente determina alguns quadrantes. O que é esses quadrantes? O que são eles? A gente considera que tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Como que a gente identifica esses quadrantes? A gente localiza ele no sentido anti-horário. O que é o sentido anti-horário? A posição contrária do relógio. O nosso relógio, ele anda no sentido horário, para marcar as horas. O nosso quadrante no plano cartesiano, a gente identifica como no sentido anti-horário. Então, quer dizer que é o sentido contrário das horas. Aqui a gente localiza, é o primeiro quadrante, sentido anti-horário. Aqui a gente localiza o segundo quadrante, sentido anti-horário. Esse aqui é considerado o terceiro quadrante, sentido anti-horário. Esse aqui é considerado o quarto quadrante. Bom, quando a gente vai marcar o plano cartesiano, a gente localiza bem aqui no meiozinho o zero. Já está até escrito aqui para vocês. Porém, a gente pode escrever ele aqui, 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 mas o zero, a localização dele é bem aqui no centro. E a gente fala quadrantes. Quer dizer que cada partezinho, se você visualizar imaginariamente, forma quadrados. Vão ser quadrados aqui. Bom, no primeiro quadrante, eu estou considerando mais e mais, por quê? Esse eixo na horizontal aqui, o eixo X, a gente localiza como se fosse uma reta numérica. Antes do zero, a gente considera os números negativos. Então, aqui é como se tivesse o menos 1, para cá, o menos 2, aqui, o menos 3, o menos 4, o menos 5 e infinito. A mesma coisa acontece depois do zero, porém, a gente considera que são os números positivos. Então, aqui eu tenho o 1, aqui o 2, o 3, o 4, o 5 e infinito. Bom, então eu tenho o eixo X que está na minha horizontal, localizando os números. Positivo depois do zero, negativo antes do zero. Bom, eu tenho o eixo que está na vertical, que é chamado de Y, e eu também tenho pontos nele. Eu consigo localizar pontos nele. Então, aqui, o zero está bem aqui no meio. Eu vou localizar para cima, acima do zero. A gente vai localizar os positivos. Então, tá o 1, o 2,
o 3, o 4, o 5 e assim por diante, infinito. A mesma coisa acontece abaixo do zero. Eu tenho os números negativos. Abaixo do zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e infinito. Bom, então aqui está localizado o nosso plano cartesiano. Mas tem ainda mais um detalhe que a gente vai localizar nele. Nesse plano cartesiano, a gente tem um encontro dos eixos que é chamado de origem. O que é o encontro dos eixos? É esse pontinho aqui, ó, bem aqui no meio. Então, quer dizer que esse ponto localizado ali no meio, ele é chamado de origem do plano cartesiano, é o centro de tudo, é onde surge todos os meus números. Cada ponto do plano cartesiano é formado por um par ordenado, que é x e y, onde x é a abscissa e y é a ordenada. Bom, então, outra observação. X está aqui, que é na minha horizontal, ele também pode ser chamado de abscissa. E eu também tenho o eixo Y, que está na minha vertical, e ele também pode ser chamado de ordenada. Bom, esses pontos, a gente considera ele, a gente coloca um nome nesses pontos que é chamado de par ordenado. Para a gente localizar pontos nesse plano cartesiano, a gente precisa de dois números. Esses dois números, ele é chamado de par ordenado, x e y. Ele vai vir dentro de um parêntese para a gente poder estar localizando. E por que é chamado de par ordenado? Par ordenado vem que são dois números e ele tem que ter a ordem correta, ele tem que ter a ordem certa para estar trabalhando. Vejamos como localizar pontos no plano cartesiano. A gente considera 3 passos importantes. O primeiro, localizar o valor correspondente na abscissa, que é no eixo X, né, horizontal, traçando uma reta auxiliar paralela ao eixo vertical. Segundo ponto, localizar o valor correspondente na ordenada, que é o eixo Y, traçando uma reta auxiliar paralela ao eixo horizontal. Terceiro passo, a intersecção das retas auxiliares é a coordenada de localização do ponto, ou seja, a união dele. No plano cartesiano a seguir, os pontos A e B possuem as seguintes coordenadas. Eu dei 2 pontos aqui aleatoriamente. Considerei o ponto A como 3 e 3. E eu te dei o ponto B, que é menos 2 e menos 2. Bom, lembrando, par ordenado são 2 números que vão estar dentro desse parêntese e ele tem uma ordem. Qual que é essa ordem? A ordem é x e depois y. Então, ele tem a ordem que precisa ser seguida, porque senão a sua atividade vai dar bem diferente do que é o certo do nosso gráfico. Lembrando, o x, abscissa, né? Que é o 3, o y, que é a ordenada, que também considera como 3. Então, vamos lá. Seguindo o primeiro passo, a gente vai localizar o valor de x, que ele é chamado de ordenada. É o nosso primeiro ponto que está aqui, perdão, é a abscissa. Bom, então ele está aqui, o eixo x vale 3. Então, eu vou vir no eixo x, que é o que está na nossa horizontal. O 3 é positivo, então ele está antes, depois do zero. Tá bem aqui o número 3. E aí tá falando que a gente vai localizar ele, fazer uma reta auxiliar para identificar, pode ser até imaginária também. Vertical. O que é vertical? Paralela ao eixo Y. Então a gente pontilha ou traça uma reta bem levinha para poder identificar.
Agora eu vou considerar o meu outro ponto do meu plano cartesiano aqui, que é do par ordenado, que é o 3, e ele é do eixo Y. Então, os 3 do eixo Y é positivo e está aqui. Então, eu vou pontilhar e trazer até aqui. Então, está aqui. Esse aqui é o meu ponto A, que eu acabei de encontrar, a minha coordenada desse plano cartesiano. A mesma coisa eu vou fazer com o ponto B. Eu vou te dar o -2 e o -2. Lembrando que o -2 é do x e esse daqui é o y. Poderia ser números diferentes também. Bom, -2 do x. Então, a gente vai localizar. O -2 do x é negativo, então está antes do zero. Está aqui o -2. E aí, eu vou pontilhar seguindo o próximo número. É -2 do y, então eu não vou subir igual aqui. Se é -2 do y, ele é negativo, tá aqui o -2. Então, eu vou descer em sentido àquele número e vou virar. Então, está aqui o nosso ponto B que eu estava localizando. Bom, vamos completar então a apostila de vocês. Aqui está pedindo para vocês representar graficamente os pontos que eu lhe dei aí embaixo. A primeira coisa a gente vai fazer é o plano cartesiano. Como eu disse anteriormente, é bom vocês estarem usando o papel quadriculado. Para quem não tem um papel quadriculado, pode estar fazendo normal sem o papel quadriculado. Só traçar duas retas, eixo X e eixo Y. Porém, no papel quadriculado te dá um segmento melhor, os espaços melhor. Então, o que eu vou fazer? Vou utilizar aqui. Lembrando, eu tenho os números aqui. Eu vou olhar aqui que o primeiro é X e o segundo é Y. De todos, não é isso? Par ordenado, o primeiro é X e o segundo é Y. Então, o primeiro é X e o segundo é Y, ou melhor, abscissa ordenada. Bom, o que eu vou fazer? Observando aqui todos aqui do eixo X, que é o que fica na horizontal, eu tenho 2, 1, -2, -1. Então, quer dizer que eu vou precisar de número negativo. E são números pequenos, 2, -2, então não é muito número grande que eu vou utilizar, não. Agora, do eixo Y, que é na vertical, que é a nossa ordenada, já tem um número maior. Olha só, seria o número 5. Então, eu vou precisar 5 positivo. Para cima, eu vou utilizar 5 unidades. Então, eu vou vir mais ou menos aqui assim. Vou traçar o meu plano cartesiano aqui no meio. Vou vir aqui na minha vertical. Vou traçar aqui o outro eixo. Bom, e aí agora eu vou utilizar. Lembrando que na minha horizontal, eu sempre vou ter o eixo X, que é a minha abscissa. E na minha vertical, eu sempre vou ter o eixo Y, que é a minha ordenada. Bom, então eu vou começar a marcar o meu primeiro ponto. O ponto A, que é a coordenada A, que vale 2 e 3, é um par ordenado, 2 do X e 3 do Y. Eu vou vir no meu plano cartesiano e vou pontilhar aqui primeiro, marcando os pontos. Lembrando que no meio eu tenho o zero. Eu posso escrever aqui em cima? Pode escrever do lado, embaixo. Eu preciso saber que aqui, aonde está a caneta, é o zero. Mas eu não vou escrever bem aqui, né? Vai ficar ilegível. Então, eu coloco do ladinho dele. Bom, seguindo o eixo X, que está aqui, eu vou marcar os demais pontos. Antes do zero seriam os negativos. Então, na minha primeira linha, é o meu primeiro número, que é o -1. Posso escrever aqui, posso escrever em cima. A minha segunda linha é o -2. A minha terceira linha é o -3. A minha quarta linha é o -4. E assim, o que precisar. A mesma coisa acontece aqui. Eu tenho 0 e eu vou localizar os demais pontos. A minha
Para frente do zero, a gente considera os números positivos. Então, eu tenho na primeira linha o 1 positivo, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Agora, eu vou localizar os números negativos do eixo Y, que é na minha vertical. Para baixo do zero, os negativos. Então, na primeira linha, eu tenho o -1. Na segunda linha, o -2, o -3. Aí eu escrevi aqui. Eu poderia escrever daqui? Pode escrever, sem problema. A mesma coisa acontece para cima do zero, porém são os positivos. Primeira linha, 1. Segunda linha, 2. Terceira linha, 3. Quarta linha, 4. Quinta linha, 5. E assim, se precisar mais números, eu posso acrescentar. Bom, vamos começar o nosso primeiro ponto. Eu vou marcar o ponto A, que é 2 do x e 3 do y. Eu vou localizar o 2 do x. X está aqui e o 2 está aqui. Agora eu vou localizar o y, que é o número 3. 3 positivo, então está em cima. Então tá bem aqui. Eu não posso vir e ligar aqui e aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pontilhar até chegar na linha do número 3, bem de levezinho. Chegou na linha do número 3, eu vou virar. Achei o número 3. Então, está aqui. Achei o ponto A, a minha coordenada A. Vou fazer a mesma coisa com o ponto B, que é 1 do x, então é positivo, e o 5 do y também é positivo. Então, eu vou pegar o 1 do x e vou subir até chegar no y. Vou subir, pontilhar bem de levezinho, até chegar no 5. Cheguei no 5, vou virar. E aqui está o ponto B. Vou fazer a mesma coisa com o ponto C. Agora, ele é negativo. -2 do x, que está aqui, e o -3 do y, que está aqui embaixo. Vou seguir a mesma ordem, não posso vir traçar assim. Eu vou descer, vou fazer um retângulo. Vou descer até na linha do -3, que está aqui, e vou virar. Virei. Bom, então aqui eu achei a minha coordenada, que é o ponto C. Agora eu vou para o meu ponto D. O meu ponto D é 0 do x, tá aqui, e 2 do y, que tá aqui. Então, 0. Como que eu vou traçar? Vai ter que ser em cima da linha. E vou chegar até no 2. Então, é no próprio eixo que eu vou marcar. 0 e 2 é o ponto D. Eu considero como que o 0 eu não marco, eu esqueço dele e eu vou lembrar apenas do outro número que eu tenho, que é o 2 do y, e marquei aqui. Ponto E, -1 do x, que está aqui, e o 0 do y, que está aqui. Então, a mesma coisa, a gente vai considerar no eixo. Então, eu vou pontilhar até chegar no -1, vou marcar o -1 e vou colocar aqui que é o ponto E. Beleza, marquei. Ou melhor, eu poderia ter esquecido da letra do y e ter olhado apenas o outro número, que é o -1, e marcar aqui. Bom, letra F, o ponto F, né? Melhor. Que é 0, 0. O que é o 0, 0? Tá aqui, 0 do x, 0 do y. Ele é o centro do nosso plano cartesiano e ele é chamado de origem. É isso que está falando lá na parte anterior da nossa matéria. Então, eu tenho o ponto F e esse ponto F também é chamado de origem. Origem do nosso plano cartesiano. É onde que surge toda a nossa matéria. Bom, aqui não está pedindo,
mas tem algumas questões que pede para estar ligando esses pontos na sequência ou para estar formando um desenho. Por exemplo, utilizando os pontos A, B e D. Que tipo de figura vamos estar formando? Então, o que vocês devem fazer quando acontecer alguma coisa desse tipo? Vocês vão utilizar a régua e vão traçar de um ponto ao outro, não pode fazer curva, vão traçar uma reta ligando esses pontos. Então, daqui a aqui, eu vou ligar daqui a aqui e vou ligar daqui a aqui. Que figura que nós formamos? Um triângulo. Então, vai acontecer muito essa parte na matéria de plano cartesiano, que é formar figuras, formar retas. Como que a gente vai ter que estar formando? Ligando esses pontos. Como que a gente vai ligar? Utilizando uma reta. Não pode ser uma curva. A gente vai utilizar uma reta agora aqui no início da nossa matéria, tá bom?